pessoal! No vídeo de hoje nós vamos fazer alguns exercícios sobre força centrípeta e suas aplicações. Nós vamos fazer os exercícios da apostila número 2, da página 29. Vamos olhar agora o exercício número 3. Numa sala de aula, o professor de física disse a seus alunos que um carro comum tem 3 aceleradores, dispositivos capazes de variar a velocidade do veículo. Explique o que ele quis dizer com essa afirmação. No exercício número 3, um professor falou em sala de aula para seus alunos que um carro possui 3 dispositivos capazes de acelerar um carro. O que ele quis dizer com isso e quais são esses dispositivos no carro? Quais são esses 3 aceleradores que um carro possui? Vamos lembrar que aceleração significa variação de velocidade. Então, sempre que houver variação de velocidade, existe uma aceleração associada. A velocidade é um vetor, portanto, ela possui módulo, ela possui um valor, então ela pode variar o seu valor, possui uma direção, então ela também pode ter sua direção variando e possui um sentido. Então, qualquer uma dessas características do vetor velocidade variando significa que a gente tem uma aceleração, já que a aceleração é variação de velocidade. Se a gente pensar num carro, quais são os aceleradores que um carro possui? Primeiro, o que varia o seu módulo. O que vai variar seu módulo é o acelerador. Porque quando o motorista pisa no acelerador do carro, ele aumenta a velocidade desse carro. Então, ele está variando a velocidade em módulo, ele está aumentando o módulo da velocidade. Então, eu posso ter o acelerador, que aumenta a velocidade em módulo. A gente pode ter o freio, porque quando o motorista pisa no freio, esse módulo diminui. Então, o módulo da velocidade diminui. Então, aqui diminui o vetor velocidade, o módulo da velocidade. Então, já encontramos 2 dispositivos aceleradores no carro. O próprio acelerador, que vai aumentar o módulo da velocidade, o freio, que vai diminuir o módulo da velocidade. E a direção e o sentido vão variar de acordo com o movimento do volante. Então, o terceiro dispositivo acelerador de um carro é o próprio volante. Quando o motorista gira o volante do carro, ele está mudando ali a direção e o sentido da velocidade do carro, do vetor velocidade. Então, o volante vai variar direção e sentido da velocidade. Quando esse professor quis dizer que o carro possui 3 dispositivos aceleradores, ele quis dizer que existem 2 dispositivos que são responsáveis por variar a velocidade em módulo, o acelerador e o freio, e existe um dispositivo que é responsável por mudar a direção e o sentido do vetor velocidade, que é o volante. Então, a resposta do exercício número 3 é acelerador, freio e volante. Vamos dar uma olhada agora no exercício número 4. Imagine um corpo girando preso a um fio em movimento circular uniforme, como nesta ilustração. Considere a gravidade e a resistência do ar. Se o fio for cortado quando o corpo estiver no ponto mais baixo da trajetória, ele partirá com direção e sentido de sua velocidade, indicados por letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E. No exercício número 4, a gente tem um corpo que está girando preso a um fio. E a pergunta é a seguinte: se quando esse corpo passa pela posição mais baixa da trajetória, então no ponto mais baixo aqui da trajetória, esse fio arrebenta. Qual vai ser a direção e o sentido do vetor velocidade nesse caso? Bom, esse corpo ele está girando no sentido horário, como mostra o desenho. Portanto, no ponto mais baixo da trajetória, o vetor velocidade vai estar nessa direção aqui, ó, tangente à curva. A gente vai ter uma velocidade 3. Por quê? Essas velocidades são diferentes em direção e sentido. São iguais em módulo, mas em direção e sentido são diferentes. Se o fio arrebenta nessa posição aqui, então se nessa posição o fio se rompe, o que vai acontecer?
por inércia. Então, segundo a lei da inércia, a primeira lei de Newton, esse corpo que estava girando, que tinha uma força atuando sobre ele na direção radial, na direção do centro da trajetória, ao se romper, essa força será nula, essa força não vai mais existir. E o objeto, então, não vai ter essa força que mantém essa trajetória circular. Portanto, por inércia, a tendência do corpo é continuar esse movimento pela tangente, em linha reta. Portanto, ele vai se mover com uma velocidade com direção em sentido para esquerda. Então, a resposta correta seria letra A. O corpo vai se mover com velocidade com direção em sentido para a esquerda, de acordo com a lei da inércia. Vamos dar uma olhada agora no exercício número 5. Um estudante afirmou que atuam duas forças distintas em um satélite em órbita, de atração da Terra sobre o satélite e a força centrípeta, que o mantém em órbita. Analise essa afirmação. No exercício número 5, a gente tem que analisar uma afirmação que diz o seguinte: um estudante afirmou que sobre o satélite em órbita atuam duas forças distintas, uma força de atração da Terra sobre o satélite e a força centrípeta. Então, vamos analisar o movimento de um satélite em órbita. A gente tem o planeta Terra e em volta dele a gente teria esse satélite se movendo. Vou chamar de S. Esse satélite, então, ele está em órbita girando em volta da Terra aqui. Vamos dizer que ele está girando no sentido horário. Uma trajetória circular, onde o centro da trajetória é o planeta Terra. Quais forças vão atuar nesse movimento? A gente vai ter a força de atração da Terra sobre o satélite, né? A força gravitacional. Então, a gente tem aqui uma força gravitacional ou a força peso atraindo esse objeto para o centro da Terra, que aponta para o centro da trajetória. Então, essa força gravitacional faz o papel de força centrípeta. Então, essa afirmação do estudante está errada. Não atua sobre o satélite duas forças distintas. Isso aqui não é verdade, não vai atuar duas forças diferentes. Vai atuar uma força de atração da Terra sobre o satélite, é a força gravitacional, que atua como força centrípeta. Por quê? Força centrípeta é uma força resultante que aponta para o centro da trajetória circular. Portanto, a afirmação desse estudante está errada. A resposta seria: o estudante está errado, pois a força de atração da Terra sobre o satélite atua como força centrípeta. Então, portanto, sobre esse satélite atua apenas uma força, a força gravitacional, a força de atração da Terra sobre o satélite. Qualquer força que atue sobre o corpo em uma trajetória circular, apontando para o centro da trajetória, apontando na direção radial desse movimento, vai atuar como força centrípeta. Então, lembrando, força centrípeta não é uma nova força, é a resultante de forças que aponta na direção radial do movimento circular. Aqui a gente encerra esse vídeo sobre exercícios de força centrípeta.